Temos muitos assuntos no vídeo de hoje, muita conversa. Vamos falar de algumas vergonhas alheias do domingo. A vergonha alheia do Botafogo, por exemplo, uma partida patética. O Abel saindo do jeito que saiu da coletiva. Abel. Quando você vem com milho, a gente já tá voltando com a pamonha, Abel. Abel, a gente já conhece isso aí. Isso é velho, Abel. Velho e feio, tá? Velho e feio esse teu repertório aí. Nossa Senhora. Preguiça. Cansativo. Vamos falar da vergonha alheia também do bate-boca do Roger com o Cédric no Beira-Rio. Achei lamentável. Mas também vamos falar de coisas muito positivas do domingo. Uma grande atuação, enorme atuação do Cruzeiro dentro do Newton Santos, atuação de time candidato a título brasileiro. Contra um candidato, na minha opinião, a título brasileiro, que é o Botafogo. Vamos falar também do São Paulo, sólido com o Crespo. Não precisava trocar não, gente. Imagina, o problema não era o trabalho anterior. Então vamos lá que o vídeo vai ser longo, o almoço hoje é com sobremesa e tudo mais. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. E a Golcase, parceira do canal do Jorge Igor, é o mês dos pais, chegou agosto, a Golcase vai te ajudar a presentear o seu papai com estilo e com paixão pelo clube do coração. Então é a hora de você retribuir o carinho que seu pai te deu, levando pro estádio, te carregando no colo, te dando a primeira camisa. Agora você pode dar um presentaço para ele. Agora você pode dar as garrafas térmicas da Golcase que fazem um sucesso danado, personalizadas com o escudo do seu time, com o nome do papai. Agora também você tem a chance de presentear com a capinha de celular e tem a promoção, leva duas, paga uma. Tem toda uma linha oficial de produtos dos grandes clubes do Brasil no site da Golcase, que é nossa parceira aqui. Então você comprando na Golcase, aproveita, presenteia o seu pai e ainda tem o meu cupom de desconto Jorge, coloca o cupom na hora de finalizar a compra. Beleza? Golcase, o QR Code está na tela, tem link na descrição e no comentário fixado também, parceira do canal do Jorge Igor. Vamos lá, eu vou começar com o Botafogo e Cruzeiro, vou deixar as tretas pro final. Primeiro eu vou falar dos jogos, né? Cruzeiro, grande atuação, mas nossa, vamos falar no português, claro, rasgado, sem rodeio. Botafogo foi amassado pelo Cruzeiro no Newton Santos. Foi um amasso, mas não deu pro cheiro. O Cruzeiro não deixou o Botafogo jogar. O Cruzeiro teve um momento de dificuldade ali no segundo tempo. Quando vem as trocas do Botafogo, entra principalmente o Cuiabano, que entra bem. O Newton vem no lugar do Alan, que estava pendurado. O time do Botafogo dá até uma melhora. Mas a atuação do Cruzeiro, tirando esse pedacinho do segundo tempo, é muito difícil você ser tão intenso, tão forte durante 90 minutos por uma questão física. A atuação do Cruzeiro é sólida, é consistente, é com autoridade. O Cruzeiro ganha o jogo com autoridade. O Cruzeiro não deixou o Botafogo respirar. O Cruzeiro anulou todas as tentativas ofensivas do Botafogo, os lançamentos do Marlon Freitas não davam certo, as tentativas de dobra do Vitinho com o Arthur não davam certo. Quando o Montoro conseguiu fazer alguma coisa do lado esquerdo em cima do William, o Christian foi lá, o Leonardo Jardim percebeu, falou, preciso dar um socorro pro William. O Christian foi lá, fez uma dobra e o Montoro não se criou mais. E o gol do Cruzeiro, o primeiro gol, sai numa pressão. Claro, tem um erro do John, tem uma falha individual do John, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A cabeça do John tá na Premier League, vai embora e tal. Ontem parecia estar completamente fora de foco, mas é uma roubada de bola do Wanderson no ataque, é o jeitão do Cruzeiro, né? Wanderson rouba a bola, o Christian faz o gol. E o segundo gol mostra muito da confiança do Caio Jorge, da fase espetacular que o Caio Jorge atravessa, uma arrancada impressionante até a linha de fundo, o Matheus Pereira vem fechando. Eu até já imaginava a tentativa do cruzamento para o Matheus Pereira antes. Quando o Caio Jorge leva para a linha de fundo, eu já pensei, meu Deus, não vai dar para rolar para o Matheus Pereira, né? Ele perdeu a oportunidade. Tem 3 jogadores do Botafogo, mas o posicionamento dos jogadores do Botafogo foi confuso. O Barbosa não sabia em quem ia. Quando ele pensou em ir do Matheus Pereira, porque o Pantaleão já estava no Caio Jorge, o passe já tinha vindo e o Matheus Pereira fez o segundo gol do Cruzeiro. E aí o segundo tempo tem um momento em que o Botafogo põe um pouco mais de pressão, o Cuiabano entra muito bem, mas depois, na parte final do jogo, os pneus do Botafogo arriaram e o Cruzeiro foi controlando a partida até o final. Então é uma atuação para não deixar dúvida. O Cruzeiro matou o jogo no primeiro tempo, foi superior ao Botafogo em praticamente todo o jogo, mas foi muito superior, tá? Em vários momentos o Cruzeiro foi muito superior ao Botafogo. E sai com o resultado que dá moral,
que mantém o time na briga pela liderança. O empate do Flamengo beneficia demais o Cruzeiro, porque os dois ficam com 37 pontos. Verdade que o Cruzeiro tem um jogo a mais, mas é você olhar para a tabela e falar, olha aí, ó, tropeçamos, né? Teve tropeços contra o Corinthians, um empate fora de casa, Corinthians numa fase ruim, o Cruzeiro pensava em vitória naquele jogo, mesmo em São Paulo, teve a derrota para o Ceará que não estava na conta, com certeza no planejamento lá, jogo a jogo, esse jogo não estava com xizinho, esse jogo estava com bolinha de vitória de 3 pontos, então você recupera fora. É o Campeonato Brasileiro, é a balança, né? Que precisa equilibrar. Se perdeu em casa para um adversário lá de baixo, que não vai necessariamente brigar pelo título, depois você vai ter que recuperar fora. Contra um adversário talvez melhor, mais qualificado, numa faixa mais acima de tabela. Foi exatamente o que o Cruzeiro fez ontem. O Cruzeiro não se distanciou da briga pelo título pelos 3 tropeços recentes, porque ainda teve o CRB na Copa do Brasil dentro de casa, a bola não entrou naquele dia. Não, o Cruzeiro não se distanciou. O Cruzeiro segue tendo o segundo melhor ataque do campeonato, só tem um gol a menos que o Flamengo. O Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do campeonato, só Botafogo e Flamengo levaram menos gols do que o Cruzeiro. O Cruzeiro só levou 11 gols em 18 rodadas no campeonato, então segue sendo um time sólido, equilibrado, com um excelente treinador, que fez um trabalho fantástico ontem no Newton Santos e com vários jogadores com a confiança lá em cima. O Cássio, a gente precisa falar também, eu fiz críticas ao Cássio em vários momentos nessa passagem do Cruzeiro, acho que o fim da temporada 24 do Cássio foi ruim, inclusive mal na final da Sul-Americana, acho que o começo de 25 do Cássio é muito ruim, e eu cheguei a fazer, não foi nem fazer um vídeo, né? Eu cheguei no de placa, a analisar a situação do Cássio depois de mais uma das falhas dele no início do ano, e cheguei a dizer, galera, o Cruzeiro precisa arrumar um goleiro, não é para disputar com o Cássio, é para repor, é para substituição. E o Cássio deu a volta por cima. Claro que o sistema defensivo que se encaixou ajudou muito, né? Você tem um Fabrício Bruno jogando o que está jogando, um Vidalba jogando o que está jogando, você dá essa segurança, o Cássio não é tão bombardeado, mas quando chegou a bola no gol dele ontem, na cabeçada do Barbosa do segundo tempo, ele fez uma belíssima defesa. Então o Cruzeiro foi recuperando o jogador. Quem não tinha como recuperar, foi embora. O Dudu não tinha como recuperar, não tinha mais espaço, estava arrumando caso, foi embora, né? Quem de repente chegou na expectativa de ser titular no nome, entendeu que, opa, não é bem assim. Quem estava numa fase ruim e conseguiu dar a volta por cima, manteve o lugar no time. E outros jogadores desabrocharam, como o Caio Jorge, por exemplo. Isso é fruto de um excelente trabalho do Leonardo Jardim e do dono da SAF do Cruzeiro, do Pedrinho. A Pedrinho que é de Pedrinho, que a gente sempre tenta ser aqui do canal justo, errou pra caramba no início da trajetória, com áudio vazado, fazendo pressão para escalar reforço, né? Querendo contratação midiática. E ele entendeu que, olha, eu preciso dar a chave do departamento de futebol pro camarada, eu preciso confiar em alguém que vai tocar esse projeto, eu preciso dar carta branca para ele. Ah, tem jogador de 3 milhões de reais no elenco e não vai poder botar no banco. Vai, se o treinador quiser, vai ficar no banco, e fim de papo. E a partir do momento em que isso aconteceu, a chave do Cruzeiro virou na temporada. Não é por acaso que o Cruzeiro joga o futebol que joga. Grande vitória, enorme vitória ontem no Newton Santos. Já o Botafogo fez um dos piores jogos. Eu tenho a impressão, e vocês sabem que eu acompanho bastante o Botafogo, eu tenho a impressão de que foi o pior jogo que eu vi na era SAF do Newton Santos. Talvez tenha a derrota pro Corinthians na estreia do Luiz Castro, quando toma 3 dentro de casa. Eu estava no estádio, inclusive, nesse jogo, estava na arquibancada nesse jogo. Talvez, mas ali era um contexto de vários jogadores chegando naquela rodada, naquele início de campeonato. Os caras chegaram agora, os caras estavam de crachá, ninguém se conhecia muito do time, né? E aí o Corinthians deu um baile. Mas ontem, meu amigo, teve a final da Recopa também esse ano, né? Que é um Botafogo dominado pelo Racing, já tinha perdido lá, voltou a perder no Newton Santos e foi presa fácil. Mas ontem, a quantidade de erros individuais que o Botafogo cometeu é impressionante. O que o Marlon errou de passe, o que o Arthur, mas é o Arthur, né? O que o Arthur e o Vitinho erraram pela direita, o Arthur Cabral não conseguiu dominar uma bola, fazer um pivô, uma única escorada do jogo, nada. Tudo que foi pro pé do Arthur Cabral morreu.
Caio Pantaleão, que vinha sendo um zagueiro muito regular, num nível muito alto, ontem mal, saiu até machucado. Barbosa tomou um cartão amarelo logo cedo, num erro do Pantaleão, que gerou o cartão do Barbosa, que também poderia ter tomado uma melhor decisão, acompanhando o jogador do Cruzeiro. John, numa falha gravíssima. Então ontem todo mundo muito mal. Alex Telles, extremamente burocrático, não passa do meio campo, né? Impressionante. Aí entra o Cuiabano, melhora. O Cuiabano hoje é o titular da lateral esquerda do Botafogo, né? Não é o Alex Telles, convenhamos, né? E o Cuiabano ontem também machucou no final do jogo, terminou no sacrifício, precisa ver se é alguma coisa mais séria. Então ontem, individualmente, péssimo o Botafogo. Praticamente todos os jogadores mal, alguns muito mal. E coletivamente o time foi engolido pela marcação do Cruzeiro. Engolido totalmente. Tomou um nó. Não conseguiu jogar. O único que estava conseguindo jogar era o Montoro. Quando fizeram a dobra de marcação em cima dele, acabou. E tem um outro ponto também, que aí é uma questão de elenco, planejamento. Nós vamos ter que entrar nisso aqui de novo. Eu estou falando isso desde janeiro. Estamos em agosto. Desde janeiro você ouve críticas ao planejamento do Botafogo neste canal. É ou não é? Desde janeiro, eu me posicionei frontalmente contrário a esse papo de abrir mão de 2 títulos em fevereiro, 2 títulos que o Botafogo não possui na sua galeria. E ele simplesmente falou, beleza, não preciso. Recopa, Supercopa do Brasil contra o maior rival? Imagina, bobagem. E eu estou dizendo aqui, isso não existe. Ah não, remontou o time no meio do ano em 2024, deu certo, vai dar certo de novo em 2025. Qual é a garantia? Qual é a garantia? O que você acha, sendo lúcido, racional, lógico? O que você acha que é um caminho mais próximo para o sucesso? Planejamento desde o início da temporada, um elenco que faça pré-temporada, se conheça, jogue junto e atinja o ápice no meio do ano? Ou fazer do jeito que o Botafogo fez? Por favor, né? É o óbvio. A resposta é óbvia. Mas a gente falava isso e vinha meia dúzia de puxa-saco do texto. Eu confio no planejamento. Estamos vendo. O Botafogo tem um elenco, tem jogadores que podem fazer o time brigar por competições esse ano, principalmente os mata-matas, né? Copa do Brasil e Libertadores. Eu não descarto o Botafogo. Eu não acho ele o grande favorito, mas eu acho que ele está no bolo. Se ele perder por 1 gol de diferença quarta-feira, ele está nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele fica a 6 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, eu vou descartar? De jeito nenhum. Eu acho que o Botafogo é candidato. Mas ele vai precisar se acertar. E acertar com a competição no mês mais difícil. O problema é esse. Quando eu disse aqui na quarta, vocês viram o vídeo, né? Enchi a bola, elogiei a atuação contra o Red Bull. Mas falei aqui, cara, o Botafogo tem oscilações nesse início de trabalho que são normais. São oscilações de início de trabalho. E o problema é que isso acontece no mês mais difícil do ano, porque vem oitavas de Copa do Brasil e oitavas de Libertadores. Daqui a 1 semana e meia tem LDU, meu amigo, tem mata-mata de Libertadores da América, e o Botafogo decide fora, porque ele não foi primeiro colocado do grupo. Então ele optou por um caminho muito difícil. Jogadores estão se conhecendo, os encaixes ainda estão acontecendo. Só que é muito cruel o calendário. É muito cruel. Você tem uma jornada ruim como a de ontem, você já fica praticamente fora da briga pelo título brasileiro. Se você, na quarta-feira, entra mal, toma um gol cedo do Red Bull Bragantino, corre o risco de você cair da Copa do Brasil precocemente, muito cedo, nas oitavas de final. Esse é o risco. Botafogo quis correr os riscos no ano. E o elenco ainda precisa de peça, né? Evidentemente. O Montoro, voltando a falar dele, não perco o fio, como vocês sabem, o Montoro não é jogador de 1 contra 1. O Montoro é muito mais Almada que o Luiz Henrique. O Botafogo não tem esse cara de 1 contra 1, não tem esse ponta para arrastar e levar para a linha de fundo. O Montoro até tenta, até algumas vezes consegue, mas ele não é essencialmente esse cara. Então tá faltando esse cara, tá faltando zagueiro. O Barbosa tá suspenso para sábado contra o Fortaleza e o Pantaleão saiu ontem no intervalo machucado. Só tem o David Ricardo, não tem mais zagueiro, precisa contratar zagueiro. Precisa contratar zagueiro. Né? Precisa de centroavante, porque tem o Arthur Cabral e o Mastriani. O Ancelotti não confia no Mastriani, não bota o Mastriani para jogar 1 minuto. E o Arthur Cabral ontem foi horroroso, foi uma piada a partida do Arthur Cabral ontem. Fisicamente não tem condição. Vocês lembram que eu já tinha reparado aqui, contra o Corinthians, ele já estava com a língua de fora com 20 minutos do segundo tempo. Falei isso aqui no vídeo do dia seguinte. Pô, cara, não sei nem como é que ele terminou o jogo. O cara já estava com a língua de fora muito cedo. Parece estar sentindo muito a rotação, a intensidade dos jogos aqui do Brasil, o próprio calendário, o momento de temporada do Botafogo.
Não dá. Ontem o camarada errou tudo. Constrangedora a atuação do Arthur Cabral. Parece lento, pesado, dificuldade de mobilidade, um horror. Então precisa contratar também, precisa contratar um atacante, e eu falei isso aqui no vídeo da quarta, precisa contratar um atacante com características diferentes das do Arthur Cabral, para dar essa profundidade de elenco para o Davi Ancelotti. Então precisa chegar gente. E tem jogador aí que, com todo respeito, né, precisa chegar gente para concorrer com o Arthur na direita. O Arthur erra muito mais do que acerta, gente. Ele tem o mérito de continuar tentando. Erra, não se abate. Vai lá, tenta de novo. Mas erra de novo. Tudo bem, legal, o cara não se abate. Bacana, virtuoso, corajoso, vai lá e... Mas, porra, irmão, mas tem que acertar, porra. Tem que acertar mais do que erra. Errou tudo praticamente ontem. O Arthur, quando tá no dia não, esquece, não sai nada. O problema é que ele tem mais dias não do que sim. Aí fica muito difícil, a balança não equilibra. E sobre o John, assim, tem jogador que tem um mental mais forte para lidar com isso, com a iminência de uma transferência, de uma saída. Isso não abala o cara em nada, isso não muda a cabeça do cara, o cara joga do mesmo jeito. Tem jogador que sente. Eu não sei, eu não conheço o John a fundo, eu não conheço o John pessoalmente, eu não sou psicólogo do clube, eu não tenho base para afirmar nada. Mas eu tenho percepções que o jogo me deixa. Visões, opiniões, impressões baseadas no que se vê em campo. Na boa, a cabeça do John ontem estava em qualquer lugar, menos no Nilton Santos, pô. Não estava. Foco estava desviado, sim, claramente um nível de desconcentração inaceitável para esse nível de jogo, para esse nível de campeonato brasileiro, o que ele tenta fazer na jogada que resulta no primeiro gol do Cruzeiro. Negócio assim, patético, a famosa paçocada. Mas pior do que isso, o erro técnico, o jogador pode cometer. Acontece, fazer o quê? Né? Eu erro aqui também, erro na narração, erro comentando, penso numa coisa, falo outra. Acontece. Errar é humano. O que mais me incomodou ontem nem foi a falha. Foi logo depois da falha, minutos depois da falha, quando ele começa a tomar algumas vaias, normal que tome, né? O torcedor está incomodado com essa história da saída, o torcedor se sente traído. Sabe como é que é torcedor, né? Eu sou mais pragmático para ver esse tipo de coisa, eu acho super normal o cara querer jogar na Premier League. Ah, mas ele tem que ser grato pelo Botafogo que pegou ele quando estava em baixa. Irmão, isso aí é profissionalismo. Ele entregou títulos para o Botafogo, né? Ele retribuiu ganhando títulos, tendo grandes atuações, tendo uma trajetória muito legal no Botafogo e agora vai seguir a vida dele. Tem aí, cara. Até aí, eu não vejo problema, mas eu entendo a relação mais passional do torcedor, né? Não quero que o torcedor pense exatamente como eu, não tenho essa pretensão, isso é ridículo. Mas o que me incomodou muito foi essa reação do John. Assim, o torcedor vaia, compreensível, e o John vai lá e dá uma aplaudida meio que irônica, sabe, no torcedor. Eu acho que pegou muito mal. Se você não tem um mental para lidar com uma vaia depois de uma falha, pô, irmão, você não pode jogar nesse nível então, né? Se você não tem cabeça para fechar a casinha, o que eu falo sempre, galera, na hora que deu ruim, fecha o raio da casinha. Fecha a casinha, John. Fecha a casinha. O torcedor tem razão. É um jogo grande. Tinha mais de 30 mil pessoas no estádio. Né? Um jogo que valia ali possibilidade de encurtar a distância para um candidato ao título, manter o Botafogo forte nessa briga. Tudo bem que o Botafogo tem 2 jogos a menos, mas ficou ruim essa distância de 11 pontos. Pô, irmão, fecha a casinha. O torcedor estava em todo o direito de vaiar, com todo o direito de vaiar. E o John acho que reagiu mal nessa história ali de devolver com aplauso, se foi irônico. Se foi irônico, como me pareceu, se não foi, John, desculpa. Se foi, me pareceu muito mal o John nesse gesto aí. O Ancelotti disse que enquanto o John estiver disponível, ele é titular. Ele continua jogando. Botafogo estaria negociando com o Neto, informação que saiu ontem durante o jogo, para reposição ao John. Vai precisar não só de goleiro, hein? Alô, Texto! A vida do Botafogo não pode parar, irmão. Ah, vai recomprar o Botafogo, vai tirar da Eagle, vai criar a empresa nas Ilhas Caimã, vai trazer o Marinakis. Texto, tudo bem. Todas essas operações elas podem ocorrer em paralelo, mas ao mesmo tempo os investimentos precisam continuar sendo feitos no Botafogo, no modelo atual. E precisa de reforço. Muito bem. Vamos falar de São Paulo e Internacional. Cara, o problema não era o Zubeldia, né? Imagina, era um grande trabalho, era um excelente trabalho. O Zubeldia foi injustiçado, o Zubeldia foi perseguido. Não, cara, o Zubeldia teve 1 ano de trabalho, onde a evolução foi mínima.
Ah, mas ele teve muito desfalque. É verdade, o São Paulo ele tem um número de desfalques, a impressão que passa é que é um negócio assim, acima da média, assim, acima do normal, acima do aceitável. Tudo bem. Mas convenhamos, todo clube passa por isso. O São Paulo tinha períodos de descanso, de pausas entre competições e voltava com os mesmos erros ou até pior. Então, com o Zubeldia, o trabalho não avançou, tomou 3 do Vasco dentro de casa, negócio horroroso. O Crespo chegou, né? O time defensivamente ontem se comportou muito bem de novo, foi muito seguro do Beira-Rio. Tudo bem que o Internacional tem o famoso ataque de riso. Ataque de riso, eu vou falar do Internacional daqui a pouquinho. Negócio terrível, terrível. Mas foi o São Paulo ontem. Um jogo muito truncado, principalmente no primeiro tempo. Não saiu tantas jogadas assim, nem de um lado nem do outro. Defensivamente o time segurava a onda, o time ainda conseguia proteger bem a sua área, os 3 zagueiros davam conta do recado e a bolinha parada funcionou, é uma arma forte, o Arboleda é um grande cabeceador, funciona a bola parada no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, ele sobe, finalzinho do primeiro tempo, faz 1-0. E no segundo tempo do jogo, né, essa coisa de estamos ganhando, mas estamos jogando bem? Não estamos jogando tão bem, mas o importante é vencer. Nem sempre você vai conseguir jogar bem, num grande nível e tal, né? Mas precisava manter o resultado. Aí o São Paulo volta para o segundo tempo, o Rafael começa a trabalhar um pouquinho mais, o Inter já vai exigindo um pouco, vai tentando fazer uma pressão, o Rafael faz 2 defesas, se não me engano, tem um lance ali de pênalti, né, no final do jogo, né, nós vamos falar sobre isso também, mas era um São Paulo que, assim, não foi uma grande noite, a melhor noite do São Paulo do Crespo, por exemplo, o São Paulo em Bragança contra o Red Bull, na primeira partida dessa sequência de 5 sem perder no Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou mais do que jogou ontem, e o São Paulo não ganhou o jogo em Bragança. O São Paulo fez mais, produziu mais em Bragança do que ontem no Beira-Rio. E ontem ganhou o jogo. Esse é o equilíbrio que você espera de uma equipe, né? Vai jogar mal, mas quando joga mal, ainda assim vai conseguir um resultado, vai conseguir um empate, vai conseguir uma vitória na bola parada, vai conseguir resistir a uma pressão do adversário, vai saber sofrer. É isso que o São Paulo mostrou ontem no Beira-Rio. A nova face de um time que hoje consegue competir de uma maneira muito mais segura do que competia com o Zubeldia. São Paulo hoje é um time que parece saber muito mais o que quer fazer, principalmente quando tem a bola, do que o time do Zubeldia. Lembra o jogo contra o Sport? O São Paulo teve... Eu acho que esse jogo é um dos marcos do trabalho ruim do Zubeldia em 2025. São Paulo teve 20 dias de pausa, desde a eliminação para o Palmeiras do Campeonato Paulista até esse jogo no Morumbi. E o São Paulo ficava com a bola, o São Paulo rodava a bola de um lado para o outro e não sabia o que fazer com a bola. Não tinha a menor ideia do que fazer com a bola. São Paulo sofria em vários jogos. Ontem não teve sofrimento, irmão. Ontem não teve, ontem, desculpa, foi um São Paulo, não dá pra dizer que foi uma vitória tranquila, tem um pênalti pro Inter, né? Tem um gol anulado no início do segundo tempo, uma falta do Mercado, uma suposta falta do Gabriel Mercado, quando ele sobe pra escorar de cabeça, que eu tenho dúvidas até agora, teve o pênalti, né, do Pablo Maia em cima do Carboneiro, pra mim é pênalti, pra mim tem o toque, esse lance na velocidade de câmera lenta dá a impressão de que o toque não é suficiente pra derrubar, mas na minha opinião é. Para mim o pênalti foi bem marcado. Então teve alguns momentos difíceis, mas dizer que o São Paulo suou para ganhar o jogo, sofreu para ganhar o jogo, não. Foi uma vitória, em alguns momentos, segura do São Paulo. São 4 vitórias seguidas no campeonato, a zona de rebaixamento já ficou para trás. Você olha para a matemática, o São Paulo está com 25. O São Paulo abriu 10 para a zona de rebaixamento. 25. E tem 4 a menos do que o Bahia que está no G4. Então, obviamente, a briga do São Paulo hoje é onde? O olhar é aonde? A matemática é aonde? É em cima. É no mínimo Libertadores direta. No mínimo G4. Né? Até uma possibilidade de título, mas aí fica muito difícil porque o Flamengo e o Cruzeiro já tem 37, né? Uma situação complicada e o São Paulo tem 18 jogos. São Paulo não tem jogo a menos. Mas olha, que respiro que o time ganhou com o trabalho do Crespo e ainda perdendo jogador. Ele perdeu o Wendel no meio da semana, né? O Rodriguinho não pôde ir a campo ontem, ainda cheio de desfalque, como o Zubeldia era, cheio de desfalque. Ah, o Zubeldia não tem o Lucas, nunca tem o Oscar, o Crespo também não tem, gente. Então, fica um pouco constrangedor, né? Eu acho que a coisa com o Zubeldia ela foi muito para um lado pessoal, e eu acho isso péssimo, eu acho muito ruim você... Eu não sou o cara apegado... Eu sou apegado a poucas coisas na vida, tá? Aquilo que realmente importa. E realmente, são poucas as coisas que realmente importam. Numa maneira geral, eu sou bem desapegado, inclusive às minhas opiniões e convicções.
Ah, não, porque eu defendi o cara no início, eu tenho que morrer abraçado. Não, irmão. Ou eu posso estar errado no início e rever uma opinião. Pô, eu estava errado, hein? Falei besteira, tô revendo a minha opinião. Nossa, as pessoas às vezes têm uma falta de humildade para mudar de opinião. Eu posso estar errado. Os rumos da coisa podem ter mudado. O que era X virou Y, porra, então agora eu não posso analisar do mesmo jeito, porque isso aqui mudou, isso aqui não é o que era antes. Qual o problema? Qual o problema? Mas teve gente que quis morrer abraçada, né? Enfim, grande trabalho do Crespo e um trabalho fraco. 1 ano de trabalho fraco do Zubeldia, tá? Mediano, nota 5,5 no máximo, com alguns momentos de nota 6 e vários momentos de nota 3,5. Esse foi o trabalho do Zubeldia, que deixou o São Paulo com vários pontos perdidos no início do campeonato. O Internacional, amigão, o ataque do Internacional é um ataque de riso. Você traz Borré e Ener Valencia, os caras passam 90 minutos dentro do Beira-Rio sem dar um chute a gol. Eu vou repetir, durante 90 minutos no Beira-Rio, o ataque do Internacional com Borré e Ener Valencia, você fala, pô, é um ataque respeitável, né? Olha os nomes que o Internacional tem no ataque. Não deu um chute. O Ener Valencia não faz gol desde abril. São 15 jogos. O atacante titular do Internacional não faz gol desde abril. Abril. Nós estamos em agosto. São 4 meses. Tudo bem que teve um mês aí de pausa para Copa do Mundo de Clubes. Mas é o Inter que não cria nada. Nada. E quando não tem o Alan Patrick, esquece. Quando tem o Alan Patrick, ainda sai alguma coisa. Um toque de lucidez, um passe em profundidade. Ontem não tinha. É um Inter inexistente. É um Inter que você olha e fala, não vai sair nada. Não vai sair nada. E se depender do Ener Valencia, então, esquece. Se depender do índice de acerto do Borré, então, esquece. Não sai nada. Aliás, os dois juntos, eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha falar isso aí ontem no pós-jogo, os dois juntos, Borré e Ener Valencia, só tem uma vitória no ano, num jogo do Campeonato Gaúcho. É um horror a performance do Internacional. O Inter ontem não ameaçou realmente o São Paulo. Teve um momento ali pós-pênalti, os 10 minutos finais, de tentar um abafa, mas longe de ser um bombardeio, longe de criar jogadas lúcidas, longe. Coisa não aconteceu. O time dá uma melhorada com as alterações no segundo tempo, termina o jogo um pouquinho melhor, mas assim, a pressão está muito grande. O Wesley entrou bem pelo lado direito, para ser muito justo, e o Matheus Henrique também entrou muito bem. Assim, a única notícia positiva que teve para o Inter ontem, na reta final do jogo, olha, o time deu aqui uma pequena reação depois que o Roger usou o seu banco de reservas. Só isso que a gente pode dizer que teve de legal na reta final do jogo. O Tabata tentando alguma coisa de bola parada, né? Levando algum perigo nos lances de bola parada. E de resto, cara, o Inter pega 3 jogos seguidos dentro do Beira-Rio, não ganha nenhum dos 3, perde 2 desses 3, com uma atuação ofensiva medonha, horrorosa, sofrível e uma pressão muito grande em cima do Roger Machado. Muito grande. Porque tem a decisão contra o Fluminense, que já vira o jogo do ano na quarta-feira do Maracanã, vai ter que virar dentro do Maracanã, vai ter que virar fora de casa. Eu falei, Matheus Henrique, me desculpa, eu estava aqui, se eu não tinha falado besteira. O Ricardo Matias, que entrou muito bem no jogo ontem, o Ricardo Matias e o Wesley entram bem no jogo, e o Carboneiro, quando entra, é outra história, é outro time, né? Outro jogador, é outra dinâmica. Ele entrou rapidamente, já criou 2 situações para o Inter, em menos de 5 minutos em campo. É outro jogador, inclusive é ele que sofre o pênalti. Então, entra o Ricardo Matias, entra o Carboneiro, entra o Wesley, o time termina o jogo um pouquinho melhor, mas longe de ser, assim, agressivo, competitivo. Ah, não, vai empatar o jogo. Não deu essa impressão em momento algum. Então, a pressão está muito grande em cima do Roger, porque o Inter está vivendo momentos de baixa na temporada, uma temporada de altos e baixos, teve o título gaúcho, alguns bons jogos, alguns bons números, mas alguns sofrimentos, né? Na própria Libertadores, né? Tem o jogo com o Nacional, que ele toma 3 gols e fica perdidão e depois vai lá buscar um empate, sabe-se lá como. É uma gangorra a temporada do Internacional. O time do Roger, o desempenho do time do Roger, ele não é constante, ele não é seguro, né? E o que me chamou muito a atenção ontem, no Beira-Rio, ontem a gente tinha, obviamente, um público muito baixo, porque choveu muito em Porto Alegre, temperatura baixa, horário terrível, domingo, 8h30 da noite, é um horário péssimo de jogo, né? Péssimo de jogo. Mas, enfim. Mas você tinha, assim, um ambiente de um torcedor do... Nem protesto tinha depois do jogo. Tinha pouca gente no estádio também, o pessoal saiu rápido, tinham 11 mil pessoas no estádio, 9 mil pagantes.
o pior público do ano, mas, sim, não tinha protesto, o silêncio tomou conta, assim, um negócio meio constrangedor, assim, de um torcedor do Inter que na metade da temporada já parece ter concluído que o ano acabou, que o ano foi embora, assim, que o ano, sabe, negócio terrível, né? E o Roger, assim, tá seguro do cargo até quarta-feira. Até quarta-feira. Se der certo quarta-feira, beleza. Se não der certo quarta-feira, talvez o Inter busque o tal do fato novo antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores. Muito difícil, tá? Muito difícil a situação. Só para falar aqui antes do Abel, eu queria falar do Roger, que tomou vaia ontem, tudo mais. O Roger até se disse prestigiado ontem na entrevista coletiva. É complicado, viu, Roger? Eu, se fosse você, não usaria esse termo, porque toda vez, na minha experiência do futebol, toda vez que o treinador falava que estava prestigiado, era meio caminho para dar ruim, né? Tá prestigiado, no jogo seguinte tá demitido. Era geralmente assim. E o Roger ontem se desculpou pela discussão que teve com o Cédric. Era a reta final do jogo, o São Paulo tinha um lateral para bater em frente ao banco do Inter, em frente à área técnica do Roger. E o Cédric, ganhando o jogo 2-1, final do jogo, fez o que todos os jogadores de todas as equipes brasileiras fazem. Fez cera para bater o lateral. Ficou murrinhando para bater o arremesso lateral. Fez o que todos os treinadores instruem seus jogadores a fazer, inclusive Roger Machado. É só isso. É só isso. Se tivesse 2-1 para o Internacional e o Alan Benítez, o lateral direito do Inter, fosse bater o lateral, ele ia fazer a mesma coisa ontem. Você pode ter absoluta certeza que ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia murrinhar a cobrança do lateral, ele ia querer ganhar tempo e tudo mais. E aí, o Roger Machado foi cobrar. Ô, meu filho, você não vai bater esse lateral, não? Vamos querer? E aí começou uma discussão, começou o bate-boca, o Cédric não gostou. Aí tem um momento que o Roger meio que põe a mão ali na cabeça do Cédric, mas não pareceu um carinho, assim, foi um mini safanão. E quando acabou o jogo, a coisa ficou feia, o tempo fechou, teve até dedo na cara. O Roger, na coletiva depois do jogo, foi lá e pediu desculpas, né? Disse que era nervosismo de jogo, que já pediu para alguns jogadores do São Paulo, né, se desculparem ali, transmitirem o recado de desculpas pro Cédric, que ele só estava gastando tempo e que aquilo chateou o Roger. Então, assim, eu acho que, ok, discussão de jogo acontece, acho muito ruim treinador de um time lá bater boca com um liderado de outro treinador, com um jogador de outra equipe, acho muito ruim, acho péssimo. Treinador dá bronca do seu liderado, do seu jogador, não no jogador do adversário. Né? Vai lá no técnico do cara e fala, ó o que o seu jogador tá fazendo aí. A discussão entre os treinadores, ela tem que se manter numa outra esfera. A discussão de treinador é com o treinador, é acima e com o seu comandado, não com quem está do outro lado. Achei ruim a postura do Roger. Mas entendo que a cabeça quente de jogo acontece. Isso pode acontecer e é coisa de campo que tem que morrer no campo. Não pode ir para além disso. Esfriou a cabeça, pediu desculpa e vambora. Mas vamos lá. O que aconteceu ontem, o Roger foi vítima de algo que com certeza ele pratica, os seus jogadores também praticam. Ninguém está interessado, gente, ninguém está interessado em dar um bom andamento ao jogo. Aqui todo mundo quer ganhar de qualquer jeito, porque se cobra que se ganhe o tempo todo de qualquer jeito. Então, como a cobrança é sempre acima do tom, o comportamento do cara, do ponto de vista ético, do ponto de vista do fair play, vai ser acima do tom também, vai ser fora do tom. Nesse caso é fora do tom. Então todo mundo faz isso aí. Isso vai continuar acontecendo aos montes no futebol brasileiro, porque é a nossa cultura. Infelizmente, é uma péssima cultura. Eu tenho vergonha disso. Tenho vergonha. Me incomoda, me irrita. Cera excessiva, goleiro que fica rolando, jogador que fica fingindo que está sentindo alguma coisa, ou que fica murrinhando para bater um arremesso lateral. Péssimo, é um desrespeito com quem paga por um espetáculo que se empobrece, mas ninguém está preocupado com isso, todo mundo está preocupado em ganhar de qualquer jeito, feio ou bonito, certo ou errado, limpo ou sujo, eu quero ganhar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, mas isso é muito não só da cultura esportiva do Brasil, da cultura do país de uma maneira geral. Nós somos esse povo. Nós, eu me incluo. Nós somos esse povo. E isso não muda da noite para o dia. E nem muda com discurso bonito em entrevista coletiva. Isso muda com ação. Isso muda com ação. Tá? Isso vale para o Roger e vale para todos os treinadores do futebol brasileiro. E o Abel? Para fechar o vídeo. Abel, quando você foi com o milho, nós já estávamos voltando com a pamonha, Abel.
Abel, Abel, você é velho. Quantas vezes o Abel já fez isso? Desviar foco em semana de jogo grande, em semana de clássico, em semana de decisão. Desviar foco de um momento ruim do Palmeiras, de atuações ruins do Palmeiras, de decisões ruins, de um primeiro tempo ontem com os reservas horroroso, de um questionamento em cima da qualidade do elenco. Pô, quer dizer que o time reserva do Palmeiras só pode produzir isso aí que produziu contra o Vitória do primeiro tempo? O foco todo tá fora, tá desviado, tá no Abel. Ah, porque o Abel levantou abruptamente da coletiva. Ah, mas vocês vão morder a isca caindo nisso e falando? A gente tem que falar. Óbvio que a gente tem que falar. Uma reação como essa do técnico do Palmeiras, ela gera repercussão. É óbvio que a gente tem que falar, vira pauta. E o Abel sabe disso. Sabendo disso, ele joga esse jogo. Mas, Abel, isso é velho. Isso é velho, isso é cansativo. E, Abel, desculpa. Tem fórmulas que se esgotam muito rapidamente. Você precisa arrumar outra. Você precisa arrumar outra ou você precisa ir embora. Simples assim. Se você não tem, se o teu último recurso é esse, para desviar foco de um momento ruim, um recurso velho, batido, cansativo, mal educado, irmão, então acabou, né? Então acabou. Você não tem mais nada em termos de repertório para... Então esquece. Feio, cara, feio. Claramente premeditado, tá? Com cheiro de premeditação, com forma de premeditação, com gosto de premeditação, tá na cara, tá na cara. A pergunta não tinha nada demais, era sobre a preparação para o jogo seguinte. Não, a preparação começa agora. Levanta e vai embora. Gente, o que é isso? Que maluquice, cara. E aí, claro, isso vira o assunto, vira a pauta. E aí nós vamos esquecer do futebol pobre que o Palmeiras está jogando no ano, de 1 ano e meio, pelo menos. Poderia até colocar 23 na história, mas enfim, né? A semifinal da Libertadores, onde o Abel vai muito mal. Mas 2024, um ano de futebol ruim, boa parte do ano, com eliminações precoces, inclusive nas Copas em agosto. 2025, onde a coisa não anda. Responsabilidade do treinador do Palmeiras, que teve reforços, né? A gente não tá falando disso, a gente tá falando do Abel levantando a coletiva. A gente não tá falando do Mikael, por exemplo. Quem foi que deu esse contrato ao Mikael? O Naves não, o Naves perdeu espaço, mas o Mikael, contrato longo, continua. Quem fez as avaliações? O Vanderlan, quantas chances o Vanderlan já recebeu no Palmeiras? Chances dadas pelo Abel. Por que ele continua recebendo chances? Por que o Vanderlan já não foi emprestado, já não foi para outro clube, o Palmeiras buscou uma reposição para a lateral esquerda? A gente não vai falar sobre isso, porque a gente está falando do Abel, levantando abruptamente. Negócio horrível, horroroso, feio. Tentativa de manipular a opinião pública, gerar, né, direcionar o debate para aquilo que interessa a ele. Ah, não, o foco está em mim, está em blindar os jogadores. Pô, irmão, para, isso é velho, 2025, cara. Busca um negócio novo aí. Busca um negócio novo. Então tem muita coisa, tem muita pergunta para ser respondida no Palmeiras. Essa fase do Veiga, essa falta de confiança total e absoluta do Veiga, de um ídolo, de uma bandeira, de um cara histórico, de um artilheiro de decisões no Palmeiras. Mingou, sumiu, não existe mais. Olha quantos problemas nós temos para falar do Palmeiras hoje. Olha a dificuldade que vai ser virar esse jogo na quarta-feira contra o Corinthians. Olha o que esse jogo representa. Olha o quão feio pode ser para o Palmeiras cair na Copa do Brasil para o seu rival na quarta-feira dentro de casa. Mas nós não estamos falando disso. Estamos falando do seu Abel Ferreira, malandramente, mas Abel de novo, vou falar de novo, quando você foi com o milho eu já estava voltando com a pamonha. Tá claro que isso é pura estratégia de desvio de foco. Eu acho muito ruim. Você vê, quando a gente fala da cultura aqui, da nossa cultura que é terrível no Brasil, e quem vem de fora rapidamente se contamina, o Abel não fez isso no Mundial, rapaz. Vocês viram as coletivas do Abel no Mundial, um evento FIFA, imprensa do mundo inteiro? Você acha mesmo que o Abel se levantaria abruptamente numa coletiva de Mundial de Clubes, do jeito que ele fez ontem em Salvador? Você acha mesmo que ele teria coragem, ele teria peito para fazer isso? Ele teria cara de pau para fazer isso? Não. Mas no Brasil faz. Olha o comportamento do Abel na beira do campo no Mundial e olha o comportamento que o Abel tem aqui. E eu muitas vezes fui um cara que, galera, eu sei que o Abel passa do ponto. Eu sei que o Abel muitas vezes explode na beira do campo. Eu sei que o Abel armou uma jogada combinadinha com o João Martins para terceirizar a reclamação, para infernizar a vida da arbitragem. Mas todo mundo faz. Pintar o Abel como o único cara que faz isso no futebol brasileiro e que todo mundo é santo, eu também não vou concordar com isso. Eu não vou concordar com injustiça. E cansei de falar sobre isso aqui. Mas convenhamos, o comportamento do Abel sempre foi fora do tom na beira do campo. Aqui. No Mundial, não. No Mundial, bonitinho. Na beira do campo.
Nós precisamos cobrar isso, galera. A gente não precisa, a gente tem que parar de achar esse negócio bonito. Não, é porque nós somos assim mesmo. A gente é assim, a gente tá errado. Já passou pela sua cabeça a possibilidade da gente tá errado? Ah, não, nós somos assim mesmo. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito. É errado, o nosso jeito é errado. Meu Deus do céu, o nosso jeito é errado. Olha quem tá ganhando e olha nós. Nós estamos ganhando ou nós estamos perdendo? Responde aí para mim. Nós estamos bem ou nós estamos mal? Nós estamos no topo ou os outros estão no topo? O que eles estão fazendo? Nós estamos fazendo diferente, nós estamos fazendo errado. Errado. É isso aí. Lamentável, Abel. Lamentável, mas a mim você não engana. Pode ter gente que caia nessa aí. Para mim, não. Para mim, o que você fez ontem foi um papelão. Péssimo ator. Péssima interpretação. Precisa fazer umas aulas. Escola Wolf Maia. No Rio de Janeiro tem, vai lá, procura de interpretação. Tá mal, Abel. Nessa aí, se você depender dessa também para ganhar dinheiro, tá ferrado. E isso aumenta o desgaste com a torcida do Palmeiras, tá? Há uma parte da torcida do Palmeiras hoje muito insatisfeita com o trabalho do Abel. E eu entendo, porque tem pelo menos 1 ano e meio que o Palmeiras joga mal, com regularidade, com momentos, né, com pontuais boas atuações. Mas o Palmeiras vem rendendo abaixo e o Abel tem que ser cobrado por isso. E eu entendo a insatisfação de parte do torcedor do Palmeiras. Eu não demitiria, eu não abriria a mão daquele que faz o melhor trabalho do futebol brasileiro de 2020 para cá. Concordo. Eu não faria isso, tá? Não demitiria. Mas tem que cobrar, irmão. O momento do Abel é muito ruim, é o pior momento do trabalho no Palmeiras. Ele precisa ser cobrado. Simples assim. Ah, mas ele deu tanto ao Palmeiras, então, por isso mesmo, porque ele ajudou a jogar o sarrafo do Palmeiras lá em cima. Então, se ele jogou o sarrafo do Palmeiras lá em cima, ele que arque com isso, com as consequências disso, com a cobrança que vai ser proporcional. Você vai cobrar o Palmeiras do mesmo jeito que você cobra o Fortaleza? Não. Do mesmo jeito que você cobra o Sport? Não. Não vai. Você vai cobrar o Palmeiras de acordo com o investimento que fez, com o treinador caro que tem, com o elenco que tem, com as competições que pode brigar, com o nível dos seus adversários. É aí que você vai cobrar. E a cobrança em cima do trabalho do Abel, ela tem que ser pesada, e eu tenho dúvidas se essa cobrança interna é pesada. Eu tenho dúvidas. Da arquibancada ela vem. Eu tenho dúvidas. A presidente, ela tem todo o direito de querer o Abel enquanto ela estiver lá. Não, Abel é meu treinador enquanto eu quiser, já oferecer renovação, tá tudo bem. Mas existe. Abel, olha só, adoramos você, nós queremos você aqui, mas escuta, o que está acontecendo? Existe esse olho no olho, na mesa? Existe? Vamos lá, Abel, o que está acontecendo? Me dá a sensação de que internamente essa cobrança é muito menor do que vem de fora, do que vem da arquibancada, do que vem da imprensa, e eu acho isso ruim. Eu acho que o Palmeiras não pode se conformar com o momento que está vivendo. O Palmeiras não pode se conformar em jogar o que vem jogando. O Palmeiras não pode se conformar em trazer um jogador caro como o Vitor Roque e simplesmente ele não andar. O Palmeiras não pode se conformar em ter um jogador como o Veiga que simplesmente o futebol dele sumiu. Não pode. Não pode. E essa cobrança tem que ser feita em cima do seu comandante. É simples assim. A vida é de cobrança o tempo todo. O tempo todo. Boa semana para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.